Salve, salve galera! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Cá estamos nós aqui em mais um Boteco World of Darkness, que é o boteco que ninguém bebe nada, aparece com cara de cansado, mas a gente não se furta de deixar de comentar e às vezes criticar e às vezes elogiar o que aparece de coisas de World of Darkness, sendo que aqui muito voltado para a quinta edição destes jogos. Estamos hoje em mais uma lore sheet, que eu esqueci inclusive de comentar da última vez, que nós batemos a marca de 100 lore sheets comentadas. A de hoje vai ser a 101, então é meio que tardio, mas não deixando de esquecer, chegamos a essa marca. Eu não sei até onde a gente vai chegar, porque não para de surgir lore sheet em vampiro, porque lobisomem e caçador quase nada sai de lore sheet. Para vampiro tem aí para dar e vender, tem uns até bem desconexos do jogo, mas o que não falta é lore sheet para vocês curtirem. E hoje temos mais uma de novel, uma novela voltada para jogos eletrônicos de Vampiro Máscara, que eram 4. Hoje a gente vai trabalhar com a novel Out for Blood, que por incrível que pareça não é um jogo de vampiro, tá? É um jogo de caçador de vampiros, mas que levou o título de Vampiro à Máscara. Sendo assim, vamos primeiro dar aqui o espaço para o Vaikos dar um oi, que hoje é ele que compartilha o espaço comigo, que tá essa beleza, essa graça compartilhada comigo hoje. Vaikos, dá um oi aí. Olá todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você esteja assistindo. Só o Raga para me fazer aparecer com a luz diurna mesmo aqui no fundo. Mas eu nem posso reclamar dele, fui eu que escolhi o horário. Então, assim... Mas, gente, eu já vou pedir desculpa por essa lore sheet, porque ela nem devia existir, mas enfim. Não faz nem sentido, o Raga já falou com vocês, o jogo é sobre caçador, mas a lore sheet é de vampiro. Então, assim... Segura a onda com a gente, porque a gente também tá se questionando por quê. Então... É isso. É isso, não tem muito o que dizer. Que é isso mesmo, gente. Vocês vão perceber, logo já avisando pra vocês, que tem uma parte que eu busquei lá no Steam, o que tem de descrição do jogo. Vocês vão ver que ele não se conecta com a descrição da lore sheet, a qual eu vou compartilhar verbalmente com vocês agora. Prestem atenção qual é a descrição da lore sheet. Anteriormente, no caso, desculpa, eu preciso dizer, o título da lore sheet é Amanda Chastain, tá? Esse é o título, é o nome de uma personagem. E aí agora sim a descrição desse lore sheet. Anteriormente, uma neófita humilde entre o historiador de Chicago, Amanda Chastain aventurou-se na pequena cidade de Jericho Heights para estabelecer o próprio domínio dela, onde a sua influência agora se estende a todas as partes da cidade. Tendo feito muito do dinheiro dela em vendas de criptomoedas e mercado futuro, ela começou o novo domínio dela com recursos consideráveis. Levou pouco tempo para se estabelecer na pequena cidade. Ela aconchegou um prefeito marionete, enlaçou o prefeito junto com o xerife e estabeleceu um nó para o sistema circulatório. Ainda atraída para a fama, um vestígio dos dias recentes dela em Vaudeville, nos anos 1920, sim, a bicha já tem aí mais de 100 anos, ela agora abriga um podcast popular que alcança todo dia dezenas de milhares de fãs leais. A influência dela sobre as pessoas de Jericho Heights não conhece limite, e a esfera e influência dela continua a se ampliar, esticando-se através do país e até para Chicago. Tá aí, galera. Eis a descrição enxuta, curta, mas que já dá aqui 3 vestígios de características da referida toreador. E aí alguém grita lá embaixo: Hein, Raga, cadê aqui o caçador? Pois é, mano. O jogo é de caçador de vampiros, mas aqui não comenta nada. Mas, já adiantando para vocês que lore sheets são para personagens de vampiros. Então, se por acaso você for criar um personagem com essa lore sheet, muito provavelmente você vai ter relacionamentos íntimos ou de negócios com a tal toreador, e provavelmente você vai estar nos arredores ou até vivendo em Jericho Heights. É isso que a lore sheet te entrega logo de entrada. Vai, que os seus comentários.
O único comentário é que o caçador ficou no jogo mesmo, gente. O caçador não vem pra Lore Sheet. O Haga falou uma coisa certa: a Lore Sheet é pra criação de vampiro, não é pra criação de outros personagens. Então, quando é de outros personagens, a gente tem, né, do tipo, as voltadas pra eles. Mas é isso, do tipo, é um jogo que não. Que é sobre caçar vampiro, mas a Lore Sheet é sobre essa vampira que cai entre nós. Aí, Haga, eu já vou dar esse spoiler. Também não fala nada dela. Então, assim, tudo que a gente sabe dela agora, o Haga acabou de falar pra vocês. A gente vai explorar um pouquinho do jogo pra vocês antes de entrar na Lore Sheet. Porque não tem nada pra falar dessa mulher. Essa é a verdade. Nada. Absolutamente nada. A não ser que você tenha jogado o jogo. Aí você conta pra gente. Porque eu não joguei, então eu não tenho como falar pra vocês. Cogitei comprar ele agora na Steam, mas eu confesso que não sei se ele vale o preço dele. E aí eu fiquei com medo porque eu paguei pelo, né, pelo Coteries of New York, foi o maior arrependimento de gastos que eu já tive na minha vida. Então, assim, eu fico um pouco cabreiro ainda de gastar agora com essas novels que eu não tenho certeza do mundo das trevas. Mas, gente, a Amanda Chastain é isso que o Hack acabou de falar pra vocês, é isso que a gente sabe sobre ela, e ela é... Na descrição do jogo, a gente só tem ela descrita com uma palavra. Literalmente. Eu não tô nem exagerando. É literalmente uma palavra que é toreador. Todos os outros personagens têm pelo menos algum contexto. Então, pra mim, é possível que essa Amanda Chastain não seja nem sequer uma figurona no jogo em si. Ela deve ser alguém que perpassa pelo jogo de forma altamente secundária. O que me faz questionar mais ainda por que diabos essa mulher virou Lore Sheet, assim. Mas eu acho que eles queriam aproveitar alguma coisa. E talvez ela seja a única vampira plena que eles aproveitaram. Mas enfim, tem muita coisa que dava pra eles terem aproveitado, ter feito uma Lore Sheet de sangue ralo, porque tem um monte de sangue ralo nessa porcaria desse jogo. Ter feito alguma coisa voltada pra caçador, ao invés de vender esse jogo como vampiro, porque ele não é um jogo de vampiro. Então, assim. É, Não tem mais o que falar. É literalmente isso. exatamente. Apesar de que agora, ou não já tirando o olhar da personagem sim, em si e olhando para as pontas que deixaram soltas aqui, eu vou citar uma. Primeira, o que levou ela a sair de Chicago, porque é dito que ela veio de Chicago para Jericho Heights. Aqui tá dito que ela queria criar um próprio domínio dela, mas assim, se ela quis criar um próprio domínio, alguma coisa lá em Chicago aconteceu para ela querer sair de lá. Para ela O querer. Jackson aconteceu, né, Haga? É, Então, é. assim, Mas seria interessante eles terem deixado algo no ar. Não falam motivo nenhum. Que isso e poderia. se tivesse mais 4 palavras sobre essa mulher, já ajudava a gente a explorar alguma coisa. Só tem literalmente a palavra toreador. A gente É. não tem nada pra poder entender qual é a importância dela ou pra explorar qualquer coisa sobre ela. Não existe um artigo sobre ela. Não existe uma exploração sobre essa personagem. Não existe nada. Então eu concordo, sim, o que a gente tem é só ponta solta que eles podiam ter usado pra explorar, pra gente ter pelo menos um conteúdo pra isso ser uma lore sheet, pra entender por que isso virou uma lore sheet. Sim. Agora, aquela vampira que atravessou a rua ali é a única vampira do jogo, então a gente vai fazer uma lore sheet dela? Do tipo, pô, que é isso? Sabe outra coisa que poderia ser interessante? Bastava dizer, eu acho que daria um outro tom pro jogo, que ela fosse descendente de Helena. Rapaz! Já dá um outro tom. Porra, meu! Eu já Sabendo que a Helena tá em Chicago, já dá um outro tom. Eu já entenderia por que ela vazaria. Por quê? Mas ela não é descendente de Helena, porque senão eles tinham falado. Por que eu digo? Quem pega as edições anteriores do Chicago by Night percebe como é que a gente fala? Na genealogia de Helena, só aparece assim, desapareceu. Quem te sabe que no fundo no painel de fundo que Helena tá matando todo mundo, tá comendo eles. E aí, se essa pequena é descendente de Helena, já ficaria explícito por que ela saiu de Chicago. Não que isso venha proteger ela de alguma maneira, mas faria sentido, né? Já foi pelo menos um chão aí, né? Exatamente. Mas assim, sei lá, eu sinto que a gente vai ter que jogar esses jogos, mas eu não quero comprar eles. Então, assim, o rolê todo pra mim é do tipo, a gente tem um personagem que é conectado
a Amanda Chastain no jogo, né, que é conectado a você que está jogando de alguma forma. Mas sabe, eu preferia que fosse uma lore sheet de sangue ralo, porque a quantidade de sangue ralo que tem nesse jogo é Uhum. considerável. E faria muito mais sentido a gente ter uma lore sheet de sangue ralo para esse jogo do que uma lore sheet sobre a vampira que apareceu na janela de um prédio, sabe? Uhum. Tipo, sobre a mãe do colega da minha amiga. Tipo, nem o jogo fala quem ela é, sabe? Nem na Steam, nem no artigo, nem no site oficial. Em lugar nenhum fala sobre essa mulher, só na lore sheet. Então, assim, pra mim, eles queriam fazer uma lore sheet mesmo, voltada pro jogo, pra talvez dar um boost nas vendas e amarrar ele no lore oficial de alguma forma. E aí eles pegaram essa personagem terciária, porque ela não parece ser nem secundária, como a única vampira plena do jogo, aparentemente, e meteram esse louco e fizeram essa lore sheet dela, sabe? E aí eles inventaram uma história, inventaram um plot, inventaram um rolê, e a gente vai ver pra que serve. Mas, tipo, eu deduzo que a lore sheet também não tem nada a ver com o propósito do jogo. Se o jogo é Out for Blood, caçar vampiros, e essa mulher é só investidora de Bitcoin, tipo, ela caça quem, gente? É verdade, não tem conexão. Tá? É isso. Mas A não ser que enfim. ela seja caçada, aí a gente pode ter alguma coisa, mas assim, pô, Então, bora olhar o resto do eu pego conteúdo. careca da Campari, sabe? Tipo, Então, gente, considerando que o Vaikus já adiantou, quase não tem nada de informação. desculpa. Eu fui encontrar duas fontes de informação. A primeira no próprio Steam, que é onde tem o jogo disponível para compra. E lá eu peguei o seguinte conteúdo, presta atenção. Reúna os seus aliados para caçar os vampiros que aterrorizam a sua cidade. Estude os costumes deles e explore as rivalidades deles, tudo no plural. Ou você se tornará um próprio vampiro. Out for Blood é uma novela de horror interativa de Jim Dattilo, baseado em Vampiro à Máscara e estabelecido no mundo das trevas, compartilhando o universo da história. As suas escolhas controlam a história. É inteiramente baseado em texto, sem imagens gráficas ou efeitos sonoros, e abastecido pelo vasto e imparável poder da sua imaginação. Você mal se estabeleceu na sua nova casa de Jericho Heights, na periferia de Chicago, antes de descobrir que os vampiros vivem na cidade. Você está se esforçando para começar uma nova vida, conhecer pessoas novas e talvez até encontrar o amor. Mas quando os seus vizinhos começam a desaparecer, você é forçado a tomar uma atitude. Assuma a função de um caçador de vampiros para salvar a sua cidade da influência de Chastain, uma vampira de mais de um século de idade. Quando um grupo de vampiros sangue ralo começa uma guerra com Chastain, você vai escolher lados ou caçar todos eles. Então tá aí a descrição que tem lá no Steam. Fica evidenciado que o jogo não é para jogar de vampiro, é para jogar com um caçador de vampiros que potencialmente irá se envolver com personagens sangue ralos. E o que fica aqui interessante de ler, que quando ele está falando no plural, é porque no começo eu me questionei, pô, só tem uma vampira, mas é porque tem o tal dos sangue ralos, e os sangue ralos também são vampiros. Tudo bem que bem mais fraquinhos, mas não deixa de ser vampiros. Então por isso que está no plural. Vai com os seus comentários. Eu nem sei se eu tenho comentário, Raga. Eu já falei tanto desse jogo aqui agora, antes da gente entrar nessa introdução. Mas é isso. O jogo você joga como mortal. Um dos seus objetivos do jogo pode ser abraçado, de acordo com a listinha de objetivos. Então, novamente, não joguei, não sei quantos finais esse jogo tem, para saber se a gente tem variedade mesmo, porque levando pela regra, se for igual o Cottages of New York, não adianta que você faça, é sempre aquela bosta daquele final. Mas você pode jogar. Uma coisa legal que eu gostei do jogo é que você tem 3 alternativas, né? Você pode jogar como um homem, como uma mulher ou como uma pessoa não binária, o que é bem legal. A gente trabalhando aí essa inclusão que é tão importante em dias atuais, né? Se a gente levar em conta como está o nosso contexto global no exato momento.
Então tem um jogo que tenha isso, é bem legal. Você pode caçar todo mundo, você pode se unir à Amanda, você pode se unir aos Sangue Ralos, mas eu acho que se unir à Amanda não é nem se unir à Amanda mesmo, talvez você nem converse com ela diretamente. Porque senão pelo menos tinha mais 2 palavras para falar dessa mulher aqui na descrição dela, mas enfim. Quando você lê a descrição do que você tem que fazer, tipo, das coisas que você pode fazer, fica claramente descrito um caçador. Um caçador a revanche, se for pra gente colocar nomes mesmo, né? Porque você vai excluir, tipo, escolha sobre atributos básicos. Os atributos em Mundo das Trevas são sempre os mesmos, independente de que tipo de criatura você está jogando. Mas quando fala que você pode empregar ciência, tecnologia, fé verdadeira e ocultismo para lutar contra os vampiros, quem emprega fé verdadeira, tecnologia, ciência e ocultismo são os caçadores. Então, assim, é um jogo de caçador, gente. Não é um jogo de Vampiro à Máscara, é um jogo que foi vendido como Vampiro à Máscara para produzir uma lore sheet para Vampiro à Máscara, mas o jogo é caçador. Tá? Então não vão para esse jogo esperando jogar vampiros, vocês vão jogar caçador. Como essa novel, não sei dizer. Não joguei ela para dizer para vocês ainda. Novamente, eu reitero o que a gente falou na última lore sheet de outra novel que a gente ainda não tinha jogado também, mas que parece um pouco mais interessante. Se vocês quiserem que a gente jogue essas novels e faça review para vocês, comenta. Que aí a gente talvez se dê esse trabalho de se desgostar um pouco mais. Ou quem sabe a gente tenha surpresa e traga um bom feedback, né? Tudo é possível. Mas comenta aí pra gente, porque vai ser legal saber se vocês estão afins de saber mais do jogo como gameplay e afins. Não só a possibilidade absurda de uma lore sheet nada a ver que a gente está trazendo aqui hoje, porque foi criada sem motivo algum. Então, gente, eu não tô com raiva, tá? Eu quero deixar isso bem claro. É só porque a lore sheet não faz sentido mesmo. Quando você tem uma personagem que a única descrição dela é o clã dela, você quer que eu faça o quê com essa personagem? É isso que eu tenho pra dizer. Então isso é uma coisa um pouco revoltante. Se você, como pessoa que narra, não acha, me ensine. Porque eu acho um pouco revoltante isso. Mas o jogo é isso. O jogo parece ser um jogo interessante, mas ele não é um jogo de politicagem, de drama, de investigação, como costuma ser jogos de vampiro. As novels de vampiro trazem um pouco mais desse peso. Aqui você caça. Você é um caçador. Então isso está descrito o tempo todo. Talvez não tenha vindo como Hunter the Reckoning, né? Como Caçadora Revanche, porque talvez o material de caçador ainda não tivesse sido lançado. Mas da mesma forma eles lançaram a aparição e não lançaram nada de aparição até hoje, então nada justifica. Mas é isso que eu tenho para dizer. Assim. Muito bom. Vamos então agora ao próximo conteúdo que eu já fui pegar na página do fandom, do White Wolf Fandom, porque por mais que a galera da White Wolf, da World of Darkness tenha tentado criar uma wiki, mas não tem conteúdo suficiente lá para abastecer de conhecimento quem está querendo jogar o World of Darkness. E aí, na Fandom, é ainda o melhor repositório de informação. E de lá... Diga. Eu só quero reiterar nisso que você está falando. O White Wolf Fandom, ele ainda tem mais conteúdo, até mesmo sobre os conteúdos recentes, não é nem só sobre o conteúdo antigo. Porque se a do mundo da World of Darkness tivesse mais conteúdo sobre o conteúdo recente, era uma coisa. O antigo, realmente, a gente já sabe que ele tá um pouco deixado de lado aí no lore do V5 e tá tudo bem. Porque não é a proposta mesmo, o V5 traz outras propostas, você vai ter que mexer com lore só quando compra o lore sheet. Agora, quando o conteúdo recente também não tá tão atualizado no site deles, que é o X da questão. A White Wolf Fandom a gente ainda acha muito mais detalhado e muito mais conteúdo sobre até as coisas mais recentes, como, por exemplo, essa lore sheet que a gente vai falar para vocês hoje. Exatamente. E o que tem lá que eu achei interessante compartilhar com vocês é o seguinte: são os personagens que quem joga
Out for Blood encontra durante o jogo. Não vou citar todos, eu vou citar aqueles que podem fazer a diferença para você que queira adotar essa lore sheet como integrante de vantagem do seu personagem. E aí você precisa saber esses personagens. O único mortal que eu vou citar aqui se chama Mikaela Clarke. Ela é uma adolescente que costumava trabalhar na loja do avô da protagonista do jogo. Ela é uma teórica de conspirações local que acredita que vampiros estão aterrorizando Jericho Heights. E aí já tem aí uma pequena conexão. Mas calma que ela ainda vai fazer mais uma conexão aqui. Porque agora eu vou descrever 2 membros. E vocês vão achar graça, tá? Que os 2 membros é a Amanda Chastain, que só diz que ela é uma toreador. E o segundo personagem tem mais descrição do que ela, que é o Damien, que administra um grupo musical e é amigo de Mikaela, aquela mortal que eu citei ainda agora. Ele se coloca como caçador de vampiros independente, mas sem o conhecimento do protagonista e da equipe dele, ele é na realidade um Brujah e xerife da Camarilla de Chicago, o qual foi enviado para negociar com Chastain. Porra, meu, o personagem terceiro ou terciário tem mais descrição do que a secundária, que é a Amanda Chastain. Mas avançando. E por fim, os sangue ralos, que são descritos aqui. O Monroe Duncan, que é cria de Chastain. Porra, meu, aqui que vão só comentar que ela tem uma cria. Um possível interesse de amor para o protagonista. Aqui cabe uma observação. O jogo deixa claro que você pode estabelecer interações de romance com os NPCs do jogo. Eu achei isso legal. Para quem curte romances, pode ser um lance bacana de aproveitar no jogo. Outro personagem, a Kira, que é também sangue ralo de origem possivelmente toreador. Tem também o Eric, sangue ralo não binário de origem tremé, olha que interessante, ou bem versada na alquimia sangue ralo. Cara, eu achei super interessante esse personagem, dá pra fazer muita coisa. Próxima, tem o Jace, a única da gangue de sangue ralos que consegue caminhar na luz do dia. Um possível interesse de amor para o protagonista. Rapaz, dá pra fazer um triângulo amoroso nesse jogo. Próxima e por fim, Perry, sangue ralo de origem possivelmente Nosferatu. E tá aí. É o que eu pude aproveitar, porque em boa parte do conteúdo do Fandom repete o que tá lá no Steam. O adicional é esse, descrevendo os personagens do jogo. E como o Vaiko já adiantou, a parte mais interessante aqui são os sangue ralos. São o que mais traz descrição e que dá para aproveitar, e que se essa lojete fosse para sangue ralo, ia cair com uma luva. Vai com os seus comentários. Retoma uma coisa que você falou comigo, eu não lembro se a gente já falou disso em live agora, né, do tipo assim, na gravação, ou se a gente só comentou um pouquinho em off antes de entrar. Que diabos o Damien tá fazendo fora de Chicago nessa porcaria desse jogo, sabe? Tipo, o xerife de Chicago foi parar nesse muquifo para lidar com a toreador, apenas toreador, porque ela não é nada mais do que toreador, Amanda Chastain. Para que ele tem que lidar com essa Zé Ninguém? Se a única coisa que ela é toreador, investidora de Bitcoin. O que essa mulher faz, sabe? Do tipo assim. Enfim. Após a apresentação dos personagens, vocês entendem por que eu falei mais cedo que faria muito mais sentido que uma lore sheet desse jogo viesse com sangue ralo. Porque, ou que fosse do Damien até, do tipo assim, se fosse do Damien já faria também um pouco mais de sentido, apesar do Damien ser do Chicago by Night e tudo mais, mas tipo, o Damien aqui, ele tá fazendo um papel ativo, né, ele tá sendo alguém que tá aqui justamente pra, sei lá, ele tá fazendo algo, ele tem 3 linhas de descrição pelo menos, não é uma palavra, então já tem mais coisa sobre ele. Eu gosto da ideia de que a gente pode estabelecer laços afetivos aí com os NPCs, e isso é uma das coisas que me deixa curioso em relação a essa nova. Porque se você pode estabelecer esses laços afetivos ou não, estabelecer alianças ou não, você tem que ter pelo menos uns 5 finais diferentes. Sabe? Um para que você se alie a Chastain, um que você se alie ao Damien, um que você namora o Duncan, o Monroe Duncan, um que você namora... Quem é a outra pessoa? Jace.
e um que você não namora ninguém e mata todo mundo, um que você morre. Então tem pelo menos uns 5, 6 finais na minha cabeça. O que eu acho ótimo, porque o Shadows of New York tem mais de um final e é um jogo excelente por isso. Assim. Te dá vontade de jogar ele mais vezes. Tendo dito isso, os personagens parecem super interessantes. Eu acho que eu curtiria muito mais ter recebido um pack de ficha desses personagens do que a lore sheet sobre aparentemente o epítome do clã toreador, porque essa é a única coisa que ela é. E, gente, eu vou jogar muito shade nisso, desculpa. Eu fico muito irritado que essa é a única descrição da Amanda Chastain ainda. E eu vou ficar irritado até o final. Foi mal. Mas assim. Porque é um pack de sangue ralos aí muito interessantes, né? A gente tem. O Monroe Duncan, pra mim, ficou um pouco ambíguo se ele é um sangue ralo. Não, ele é um sangue ralo, né? E aí entra uma coisa muito legal. Ele é um sangue ralo que é cria da Chastain. Então a gente sabe um detalhe: a Chastain não consegue fazer cria direito. Ou ela é de 13ª geração. Ou o sangue dela é ruim. Porque a única coisa que ela é toreadora, ela não é nada mais além disso. Então, assim. Mas, ou aconteceu algum problema, a gente não sabe como é que foi o abraço do Duncan aí, né? Então, tem uma coisa muito legal aí. O Monroe Duncan seria um personagem mais interessante de ter uma lore sheet sobre ele, só por essa questão dele ser cria de uma vampira plena, e a gente não saber se ela é uma 13ª, qual que foi o que rolou no abraço dele. Só nisso aí a gente já tem um mistério muito maior do que a Amanda Chastain toreador. Então, Eric C. Tremer, não binário, sangue ralo, ele resolveu ser todas as minorias do mundo das trevas em uma pessoa só. Elo, desculpa, gente. Elo resolveu ser a minoria do mundo das trevas em um personagem só, e eu achei isso legal. Eu gosto, apesar de que eu espero que não seja só um token aí nesse jogo, porque aí a gente tá tendo Tremer, que é um clã que tá super rebaixado aí no V5 depois da queda da pirâmide e por outros motivos, né? Sangue ralo, que todo mundo odeia, e não binário, que já também é uma minoria. Então, assim, eu achei um personagem também interessante, finalmente algo de origem Tremer que me interessa. Jace, ser a pessoa que anda de dia, eu achei legal. Ainda tô encucado que o Damian tá aí nesse rolê, sabe? Tipo assim. E ele paga. Gente. O Damian, xerife de Chicago, consegue pagar de mortal caçador de vampiro. Isso é uma coisa que também me pega um pouco, assim. Mas tá. Eu vou fazer vista grossa porque não é a pior parte do que a gente tá tendo que lidar aqui. Então. Mas é isso, tem tanta coisa melhor pra falar desse jogo do que Amanda Chastain. Nem o jogo fala dela. Por que a gente vai falar? Sabe por que tem essa lore sheet? Me permite fazer uma especulação, Vaikos. Vai à vontade, por favor. Quando eu li o Damian e a presença dele dizendo que ele está ali pra negociar com a Chastain, significa aqui, assim, na minha cabeça, já ligando o Lé com o Cré, que como a Amanda tem relação com o sistema circulatório e que é dito que ela conseguiu estabelecer um nó em Jericho Heights, imagino eu que isso pode estar causando algum efeito em Chicago. E aí os poderes de Chicago chegaram pro Damian e disse: vai lá, descobre o que é que essa doida tá fazendo e verifica se é uma ameaça para nós. Se for ameaça, dá cabo dela. Se não, retorna para casa e nos informe. Isso é uma especulação minha que faz assim o jogo criar mais asas. Mas assim, o Damian não tinha 3 delegados para mandar, gente? Ele teve que ir pessoalmente? Xerife? É isso que... Sabe, essas coisas que me pegam assim um pouquinho. Porque quando a gente para pra pensar em lore e politicagem dentro de Camarilla, um xerife sair da cidade, ainda mais uma cidade como Chicago, que não está 100% estabelecida ali com todas as suas seguranças, né? A gente tem uma ameaça lupina muito forte em Chicago, né? A gente tem ali Gary sendo um polo de guerra constante, a gente tem Jackson que está cada vez mais megalomaníaco.
Então, Chicago não é uma cidade que está no seu melhor momento dentro do mundo das trevas. E aí o xerife resolve tirar uma semana aí de viagem para lidar com uma Zé Ninguém. Ele não tinha 3 delegados para mandar, sabe? Não tinha 3 subordinados, 2, um subordinado só já fazia um trabalho, sabe? Ele não tinha um Nosferatu para cobrar um favor. Ele não tinha nada, nada. O Damon não tinha absolutamente nada para fazer, e aí ele foi para lá. Então, assim, até mesmo, mas aí a gente já também tá muito acostumado, né? Até mesmo dentro da organização política do mundo das trevas, não faz sentido que o xerife tenha ido. Pro xerife ter ido, teria que ser do tipo assim: Chastain é uma ameaça. Ponto. Ela é uma ameaça e eu preciso que você se livre dela. Se ela for uma grande ameaça, por que eu só tenho uma palavra para definir? Uhum. E aí eu retomo nisso, sabe? Ah, porque eles não quiseram dar spoiler na descrição. Gente, eu já sei quem são os meus casais nessa descrição. Eu tô nem aí pro spoiler de Amanda Chastain. Sabe? Se eu tô lendo a wiki de alguma coisa, eu espero o spoiler mesmo. Senão eu não tava lendo wiki nenhuma. Então, assim, é isso. Eu acho que essa... Não tem informação sobre a Amanda Chastain, o que significa que o jogo também me dá muita pouca informação sobre ela. O que implica que tudo que a gente vai ter que drenar para interpretar essa maluca do Bitcoin vai ser agora pela descrição da introdução da lore sheet. A gente não tem material nenhum, porque eu posso deduzir só que ela se tornou um motoreador muito foda para ameaçar Chicago inteira pro xerife ter que sair. Porque por que diabos o Jackson vai se importar com a mulher que tá num muquifo, num buraco, a não sei quantos quilômetros da cidade dele? Então, assim... sabe, quando a gente vai pensando realmente na politicagem Camarilla, também não faz sentido que o xerife tenha ido. Só se essa mulher fosse assim, a toreador. Suspeitamos que a Amanda Chastain é Helena, sabe? Vai lá, xerife. Caraca. Aí você manda o xerife de verdade. Agora... ela investe em Bitcoin e conseguiu um puxadinho do sistema circulatório. Vai lá, xerife. Pô, velho, o xerife ia virar e falar assim: vai lá, vocês 3 aí, delegado. Eu tenho mais coisa pra fazer nessa cidade. Né? Então, assim... é isso. Eu acho meio decepcionante, assim. Eu acho que agora eu tô começando a ficar um pouco mais centrado. Desculpa, galera, porque eu estava muito efusivo no meu incômodo com isso. Mas eu fico frustrado de que a gente não consiga ter informação sobre a Amanda Chastain e ela ter virado uma lore sheet, sendo que ela tem uma importância altamente secundária no jogo. O jogo é muito mais sobre como a sua personagem vai se virar no mundo das trevas, ela vai se aliar aos vampiros, ela vai caçar todos eles, quais são os princípios dela nisso, sabe? Eu acho que são esses os questionamentos que você passa nesse jogo enquanto você tá caçando os vampiros que estão sumindo com seus vizinhos, do que a maluca ali investiu em Bitcoin, ela é má. Então eu acho que o jogo mesmo também não vai trazer muita informação pra gente sobre ela, mesmo se a gente jogar. Então fica assim, tem tantos outros personagens, tantas outras possibilidades que podiam ter virado lore sheets tão interessantes, que estão aqui perdidos. Essa coterie de sangue ralo seria incrível usar deles para fazer uma lore sheet, e aí cada ponto da lore sheet é um deles. Tá aí, uma sabe? excelente ideia. Isso é muito legal. O Damian mesmo, por que o Damian saiu de Chicago para ir? A gente teria um motivo aí que a lore sheet poderia explorar e fazer todo um quest dentro dessa lore sheet de qualidades para um xerife Bruhá, sabe? Então, só que a gente tá tendo uma personagem que literalmente não tem conteúdo sobre ela. Então, assim, é um pouco frustrante. Mas eu espero que vocês que estejam assistindo estejam vendo que a gente tem personagens interessantes nesse jogo que poderiam realmente ter vindo com muito mais, e a gente vai tentar extrair dessa lore sheet o melhor para vocês. Eu acho que é isso que a gente vai tentar fazer aqui, porque eles não tentaram. É isso aí, então bora aproveitar que o Vaiko já deu a oportunidade. Vamos falar agora
dos níveis de vantagens que a Lore Sheet diz entregar para quem adotá-lo. E o primeiro nível, o título é O Pulso. Nas conversas frequentes com Chastain, você recebe dicas sobre ações, ofertas de informações privilegiadas e convites para clubes de investimentos. Tudo isso se prova frutífero uma vez por história. Ganhe 3 dados extras em qualquer parada de dados de finanças. Gente, só para avisar para vocês, viu? Essa Lore Sheet não tem conexão nenhuma com o jogo. Vai com seus comentários. Quem quer rolar finanças, gente? É isso que eu tenho pra falar. Quem quer rolar finanças? Mas tudo bem. Em questão de compra, a matemática funcionou. Paguei 1 pra ganhar 3. Mas quem quer rolar finanças? Quem rola finanças? Eu sei que finanças tem na ficha porque às vezes as pessoas usam, mas assim. Esse é o meu comentário. Eu não tenho muito pra falar mais, não. Assim, só para prolongar. Na moral. Não, tipo, eu concordo plenamente contigo, mas aqui eu vou espremer essa laranja. Por favor. É dito lá no início, na descrição, de que ela criou riqueza investida em criptomoeda. E aí ela aprendeu as manhas das bolsas de valores. Isso uma personagem da década de 20 do século 20, tá? Ela conseguiu se adaptar à realidade. Não que isso seja difícil, mas para pessoas que viveram o início da industrialização, talvez nos Estados Unidos, eu acho que o forte foi no início do século XX, não foi? Não sei se foi no final do século XIX. Eu posso estar errado, se eu tiver, me corrijam aqui nos comentários. Mas é quando as máquinas estavam ganhando espaço na vida e no cotidiano das pessoas. Então, imagina essa personagem dominando criptomoeda, investindo em ações de maneira bem sucedida ao ponto de criar o seu próprio domínio em Jericho Heights. Então, o que eles tiveram de intenção nesse nível? Você começar a beber dessa influência e conhecimento que Chastain tem a oferecer quem colar nela. Então essa é uma Lore Sheet de quem cola na Amanda Chastain. E aí eles tentaram entregar essa vantagem, que como o Vaicos disse, ela é de fato uma vantagem, está te entregando 3 dados extras para qualquer rolagem de finanças. Mas como eu disse no começo, você criou um personagem para investir nesse campo de criptomoedas ou para se envolver na história de Out for Blood? Isso você vai ter que se perguntar e responder, inclusive, para a pessoa narradora que for acolher essa Lore Sheet na sua ficha. Existem aí possibilidades. Quer complementar, Vaicos? Não, eu quero complementar. Eu concordo com tudo que você falou. Eu tô surpreso que você tá sendo político no dia de hoje, não quem tá botando fogo no rolê. Mas, de verdade, se ela ganhou influência, eu acho que seria muito mais legal você ganhar, tipo, 2 dados em influência ou alguma coisa assim, do que 3 dados em finança. Tudo bem, faz super sentido com a história dela, que a gente descobriu só na Lore Sheet mesmo, porque não tem nada. Mas... gente, finanças é das rolagens talvez mais específicas que existem na ficha de Mundo das Trevas. Porque finanças você literalmente só rola para finanças, só para dinheiro. Para contabilidade, dinheiro, lidar com o movimento de caixa. Então, assim, se isso não tiver no lore do seu personagem, é um ponto também que não vale a pena. Apesar de te dar 3 dados de finanças, talvez compense ao invés de você comprar... Nem compensa também, porque você só pode comprar uma Lore Sheet por personagem. Mas você vai querer realmente ficar preso a Amanda Chastain do Bitcoin, a Lourinha do Bitcoin, só pra ganhar 3 dados de finança. Então, assim, eu acho que tem outras coisas que, se ela é tão importante a ponto do xerife de Chicago ter saído de sua casa e de sua cidade pra caçá-la, influência, ganhar, tipo, você ganha 2 dados de influência para conseguir informações XYZ. Faz mais sentido. Porque essa mulher tem que ser foda pra caralho pra ter tirado o xerife da cidade. Então, assim, esse ponto meio já, assim, ele é um ponto ruim? Ele não é um ponto ruim, mas ele é um ponto limitadíssimo. E que já meio te coloca aí nesse lugar de você ser uma pessoa que lida com grana. Você é um contador, você trabalha com movimento de caixa, você é um empreendedor, você mexe com ele, você investe na bolsa de valores.
é uma dessas coisas que você faz. Então, assim, já meio que já força o seu personagem a ir pra algum rumo. Mas vamos ver, às vezes os próximos pontos trazem pra gente um pouquinho mais de, né, uma coisa um pouquinho mais robusta e interessante aí, pra valer a pena mesmo ser contador em Mundo das Trevas. Sim, verdade. Então vamos para o nível 2, cujo título é Chefona. Você tem um relacionamento pessoal com Chastain. Não somente faz ela considerar você um associado, mas ela colocou você sob as asas dela e age como a sua mentora. Você possui Maula 3, no caso Amanda Chastain. Se você for público demais com esse relacionamento, você pode ter o risco de atrair a atenção de um dos inimigos de Amanda. Tá. Aqui um questionamento que eu faço é, bacana, você vai ter uma vampira, como é que é? Como é que tem mais de 100 anos? Ai, me esqueci qual é o nome. Depois de Neófito vem o quê? É um ancião, não é? Não é ancião. Oh, meu Deus, é entre ancião e Neófito. Tá fugindo. Oh, meu pai amado. Não é Matusalém, não. Não, Matusalém depois de ancião. Meu Deus do céu, eu tô esquecendo. Mas enfim, daqui a pouco eu lembro. Acho que é ancião, nada. Não, não é não. Tem antes de ancião. Não é Ancila. Ah, enfim, bora em frente. O que me chama a atenção nessa descrição? Como tem muito pouco descrevendo quem é Amanda, a gente vai ter que tirar do céu, do espaço ou de uma quinta dimensão esse inimigo. Porque tá dito que você pode atrair um inimigo. Agora, qual é, mano do céu? Haja imaginação para criar algo que não foi descrito. Vai com seus comentários. Um desses inimigos pode ser o Damien, né? É, mas de nível 1? Ele tá aí pra caçar ela. De nível 1? Ah, é um inimigo nível 1? É. Então não é o Damien. O Damien é nível 2. Porque ele é xerife. É. Ou o xerife de Chicago é bem ruim. Então, assim... Mas enfim, eu acho um ponto legal. Eu acho a consequência ok. Né? Você fica gritando aos 4 ventos dando carteirada, uma hora você vira alvo. Isso é uma coisa natural. Pagar 2 pra ganhar Maula 3. Maula 3 é uma aula bem bom. Então... é um ponto bom. É um ponto ok. Melhor do que o primeiro. Menos limitante que o primeiro. Eu gostei desse. Esse eu acho que vale a pena até. Mas eu concordo. Você, narrador que liberou essa lore sheet, saiba que está no seu criar este inimigo. Uhum. Porque Damien não tem delegado. O Damien saiu de Chicago ele mesmo pra resolver o BO da Zé Ninguém. Então não dá nem pra ser o delegado dele ser o inimigo 1. E ele não é um inimigo 1, porque xerife ser inimigo 1 é meio muita falta de vergonha na cara. É isso mesmo. Vamos então para o nível 3, cujo título é Hackeando o Sistema. Ó, galera, aqui vem mais uma vertente que não tem ligação nenhuma com o jogo e só agora aparece com a Amanda, tá? A vertente é o seguinte: hackeando o sistema, tendo acesso a muitos dos contatos de Chastain, você ficou familiarizado com um grupo de hackers mortais. Isso garante a você contato 3 permanente. O grupo pode ajudar você pelo preço certo e uma vez por história você pode adicionar 3 dados extras à sua parada enquanto estiver hackeando. Contudo, cada hackeada vem com algum risco e falhar pode resultar em comprometer a sua máscara e o refúgio a critério do narrador. Olha, quase que esse nível ficou assim meio que ruim, porque fica 3x3. 3 contatos, 3 pontos investidos na lore sheet. O adicional dele é que você pode ganhar 3 dados extras em hackear. Ou seja, você vai lá em tecnologia e você ganha mais 3 dados quanto estiver hackeando. Parou por aí porque depois vem uma penalidade caso você falhe, porque aqui vem acompanhado desse porém, dessa vírgula. Quando depois dessa vírgula diz: se você falhar, você perde a máscara ou perde o refúgio. Pessoalmente achei que não valeu a pena isso para esse nível, valendo 3 pontos. Vai, Coach. Concordo, não acho que vale a pena, não achei bom. Alguns narradores, eu incluso, se você fosse hackear tendo contato 3
com o hacker e me falasse que você está tentando pedindo a ajuda do seu contato para hackear, eu adicionaria esses 3 dados na sua rolagem, que são seus 3 pontos de contato. Então, assim, até mesmo o extra que aqui está sendo descrito, para mim não é tão extra, porque eu trabalharia com contato um pouco dessa forma, dependendo de como a ação é descrita. Então, assim, achei ruim. Pagar 3 por 3 e ainda ter uma penalidade, eu prefiro pagar 3 só mesmo e não ter penalidade. Então, assim, para variar, né, Raga? O terceiro ponto sempre sendo meio merda. Então, assim, eles não perdem a tradição, pelo menos. Não dá para falar que eles não são consistentes. Uhum. Então, assim, mas bem ruim. Achei inválido também. E também não tem nada a ver com nada, né? Porque, tipo assim, ela investe em Bitcoin e aí agora ela tem um monte de hacker mortal e aí por isso eu tenho, sabe, é uma forçada de barra para me dar esses contatos que, enfim. Apareceu do nada. É por isso que eu digo que a ausência de um histórico explicando essas coisas faz com que não tenha conexão, que não tenha nexo, não tenha relação. Não estou dizendo que seria impossível estabelecer esses relacionamentos, mas isso a gente faz narrando o histórico da personagem. Como eu falei ainda agora, ela é uma personagem da década de 20 do século 20. Como que ela adquiriu essa habilidade tecnológica para chegar até aqui? Aqui, pelo menos só agora, começa a entender que ela está aliada com um grupo de hackers. Então, é o grupo de hackers que está ajudando ela a entrar nesse mundo tecnológico. Não é exatamente ela. Ela está manipulando esses mortais. Mas porra, é só agora que aparece. Se isso estivesse escrito, descrito na história dela, teria feito todo sentido. A gente não estaria aqui especulando tanto quanto a gente está especulando. Vai, que os quer complementar? Não, e assim, mas faria sentido que ela tivesse essa habilidade também. Isso também faz sentido, mas a gente precisa disso de alguma forma narrativa mesmo. A gente precisava ter alguma história sobre essa mulher. A gente realmente não tem história nenhuma, e isso é incômodo. É incômodo você ter uma lore sheet sobre uma personagem que ela não tem história. Porque se é uma lore sheet, lore é história. Então ela tem que ter história. Ou tem que ser relacionada a uma história. E nem relacionada à história do jogo isso parece ser, porque o jogo é sobre caçar vampiros. Então é só na lore sheet que a gente entende como que talvez a Amanda Chastain seja uma ameaça para Chicago. Então, assim... é isso. Então vamos para o 4º nível, cujo título é Exame de Sangue. Chastain tem acesso ao sistema circulatório e está desejando compartilhar o sangue por um favor ou 2. Você pode realizar tarefas de longa distância para ela por não mais do que 2 vezes por história e a critério do narrador, com dificuldade 4. Além de obter êxito, você recebe um recipiente produzindo uma ressonância de sua escolha. Falhar em cumprir as ordens de Amanda pode apresentar riscos adicionais a depender da natureza da tarefa. Tá, gente, eu achei caríssimo o custo desse nível para o que ele está entregando. Você vai gastar 4 pontos de vantagem, 4 vezes 3 dá 12, não é isso? Não. É 12, né? 12 pontos de experiência para você ter um vasilhame com uma ressonância uma ressonância que vai te produzir bonificações em alguma coisa que você escolha em função da ressonância. Mas junto a isso, ainda vem a possibilidade de falha em que você vai ter um revés com a Amanda. Cara, não vale o investimento antes de investir com outras coisas de antecedentes que reproduzam algo vantajoso de fato. Vai com os seus comentários. Pra mim isso diz tudo. Eu acho que é exatamente isso, assim. São 4 pontos que na verdade não te adicionam nada. Te adicionam a possibilidade de ganhar 2 frascos de sangue com a ressonância que você quiser. E que cai entre nós, gente. Eu prefiro rolar para caçar o sistema circulatório e comprar eu mesmo. Então, assim, eu acho que, tipo, são 4 pontos que vão sair perdidos aí. São 4 pontos que
você pode ter investido em uma coisa que vai fazer melhor. Prefiro comprar 4 em contatos ou 4 da ficha do sistema circulatório. Então, assim, porque existe a lore sheet do sistema circulatório, galera. Então, ainda tem esse detalhe. Que está no livro básico do Vampiro à Máscara. Uhum. Então, assim, novamente, tipo assim, sempre terceiro e quarto ponto a gente dificilmente consegue defender. E eles não vacilaram. Não, eu fiz uma cara de maluco aqui agora. É um ponto ruim, não tem outra palavra, é igual você falou, ele é um ponto caro, ele é um ponto que não vale a pena na jogabilidade dele, ele é um ponto que, novamente, vem essas limitações de história, e agora 2 vezes por história, normalmente é uma, de onde veio 2 vezes por história agora? Não entendi aqui, se você tem dificuldade 4, por que eu vou pagar 4 pontos para fazer um favor de dificuldade 4? Sabe? Eu preferia pagar 4 pontos para cobrar dela 2 favores. Uhum. Que aí ela me pagaria com esses recipientes. Agora, sabe? Vou pagar 4 pontos para eu ter a chance de ter uma ação de dificuldade 4. E, gente, no V5, dificuldade 4 é uma dificuldade alta. Uhum. Tá? Dificuldade 4 no V5 não é uma dificuldade do tipo mediana. Então, assim, ruim. É isso aí. Então agora a gente vai para o quinto e último nível, cujo título é Aprendendo o Sistema. Chastain considera você um amigo de pessoa próximo, amigo pessoal próximo, e ensinou a você o sistema dela de estabelecer um domínio. Através da tutela pessoal próxima dela, ela deu a você as ferramentas do negócio dela, um negócio bem placável e influente. Ela ensinou você a como ganhar o amor e o respeito daqueles na comunidade, efetivamente garantindo a você influência 2. Quando estiver negociando com políticos mortais, autoridades policiais ou a mídia, adicione 2 dados extras a todas as paradas de dados sociais. Uma vez por história, você pode pedir assistência a Chastain e recebê-la a critério do narrador. Eu achei esse nível legal. Tudo bem que ele não é que nível maravilhoso, mas para quem quer de fato estabelecer um domínio, uma influência social, você ter permanentemente 2 pontos de influência a ser usado em todas as paradas sociais e ainda poder chamar a Chastain para entrar e se juntar somando ao teu poder de influência, cara, isso é interessante para uma cidade de população pequena em que tem poucos vampiros, para dominar o cenário de mortais. Isso é muito interessante, é forte considerando esse contexto. Se fosse Chicago seria muito fraco, porque tem uma galera muito mais forte aqui ia dizer, vai dizer beijinho assim no ombro para vocês que isso aqui é fogo de palha. Mas Jericho Heights ou cidades de porte menor faria toda a diferença, porque como ali anteriormente, a Amanda, ela enlaça xerife, ela enlaça o prefeito e envolve várias outras pessoas. Então ela tem todo um ambiente de domínio de influência. E aí ela vai te ensinar a fazer isso em uma outra cidade de porte igual de Jericho Heights. Nesse sentido, o nível é legal. Vai, Cos! Ele é um nível legal mesmo, ele vale 5 pontos, não, mas ele é um nível legal. Uma das coisas interessantes desse nível é justamente porque quando você compra influência, não quando você ganha. Mas quando você compra influência, você tem que determinar a área da sua influência. Você não compra influência, você tem influência para tudo e qualquer coisa. Por quê? Uma pessoa que tem influência na polícia não é necessariamente uma pessoa que tem influência no mundo dos negócios. E vice-versa. Então, assim, aqui você está ganhando 2 de influência geral. Porque é para mídia, autoridades policiais, políticos mortais. Qualquer uma dessas negociações, você vai ganhar esses 2 de influência. Então, você não está tendo que comprar ele 3, 4 vezes para ter 2 de influência com cada um desse grupo. Então, nesse caso, uma temática até que bate aí legal. E a gente tem
um benefício palpável de verdade, né, com esse ponto. Mas ainda não acho que ele valha 5 pontos, né? Eu ainda não acho que, assim, comparado a essa lore sheet, ele vale até mais, mas ele não vale 5 pontos para gastar, né? 5 pontos aí são 15 de XP. Com 15 de XP, você compra quase. Eu acho que é o terceiro nível de disciplina. Você compra o terceiro nível de disciplina, isso com certeza. Mas o que eu ia falar é, tipo assim, você compra cinco bolinhas de influência em um setor específico. Então, eu particularmente preferiria ter 5 de influência no campo político, porque aí eu tenho o político que é influente na polícia, eu tenho o político que é influente num outro canto. Então, assim, isso seria eu. Mas eu não discordo de nada que o Raga disse. Eu concordo que é um ponto bom. Eu concordo que é um ponto interessante. Eu só não acho que ele valha 5 pontos. Se ele estivesse no lugar do quarto ponto, eu acho que ele seria um ótimo quarto ponto. Sabe? Que aí eu acho que ele entra num lugar de compensação e que ele entra num lugar coeso pela sua potência. Mas para 5, eu acho pesado. É isso mesmo. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais uma lore sheet. Agora a gente vai partir para as considerações finais. A minha consideração final ela é bem curtinha. Que eu quero dizer que eu lamento que o jogo tenha vindo sobre o guarda-chuva de Vampiro à Máscara, porque o jogo, diante de toda a descrição, é na realidade um jogo de caçadora revanche, como o Vicos já salientou anteriormente, e seria muito mais interessante que a lore sheet específica não fosse de vampiro, mas fosse de caçadora revanche. Ou se fosse de vampiro, como o próprio Vicos comentou mais cedo, fosse voltado para os sangue ralos e não para Amanda Chastain. Seriam essas as minhas considerações finais. E os seus, Vicos? Eu acho que a gente teve o episódio mais relâmpago de lore sheet já feito aqui, né? Porque realmente, infelizmente, é uma lore sheet sem lore. Então, ela é só uma cheat mesmo, porque não tem lore nenhum. E aí vocês peguem o trocadilho se quiserem. Não é uma lore sheet que eu acho que vale a pena abrir espaço para sua mesa, a não ser que você queira ter trabalho. Ela não realmente não faz grande diferença para qualquer jogador que queira comprar, a não ser que a sua história se passe em Jericho Heights. Eu quero muito narrar em Jericho Heights. Por quê? Mas tudo bem. Mas se você quer muito narrar em Jericho Heights, aí faz sentido que a Amanda Chastain seja alguém. Caso contrário, não tem nem porquê abrir espaço para ter que ficar adaptando essa lore sheet em outros terrenos. E não só isso, ter que ficar adaptando o lore que não existe para essa lore sheet. Então, assim, eu só acho triste que é um jogo que tem um potencial muito bom para ter outras lore sheets de vampiro mesmo, ou até abordar temas de caçadora revanche. E a gente vem com uma personagem que talvez poderia ser uma personagem excelente, mas que eles infelizmente não entregam nada para ela. Então, Amanda Chastain, desculpa pelo hate, mas é sobre isso. Então é isso, galera. Chegamos ao final dessa lore sheet. A próxima vez que nós retornarmos aqui para falar de lore sheet, nós vamos falar sobre o Xerife Qui, que é da Interactive Novel Parliament of Knives, que seria Parlamento das Facas. Eu lembro na época que quando lançaram, comentaram falando bem dessa novela, e eu fiquei com vontade de depois de esmiuçar para ver o quão bem foi e se o personagem que está se colocando aqui nos holofotes vale a pena ter uma lore sheet diferente do que foi com Amanda Chastain. Então, quero agradecer quem assistiu a gente até aqui. Na próxima vez que vocês estiverem assistindo o Boteco, estaremos falando novamente de Lobisomem, o Apocalipse. Muito obrigado, Vicos, por mais uma vez estar aqui conosco. Obrigado para quem assistiu. E agora eu peço para que o Vicos, junto comigo, diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.